Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos ao novo tema de hoje, né? Nosso espacinho aqui de coordenadores para coordenadores. E hoje eu quero falar para vocês sobre desenvolvimento de habilidades, está treinando a nossa equipe para essas habilidades. Por isso é tão importante a gente estar a par do que está acontecendo aí, né? As crianças, a cada dia que passa, estão mais espertas. E é muito importante tu estar pegando na mão da tua equipe e sempre que tiver um tempinho, junta a equipe, tá? Bom que, pelo menos a escola que eu trabalho é tempo integral, bom que nós tivéssemos tempo para marcar, né? Uma reunião, para que nós pudéssemos sentar, alinhar as coisas com calma. Pelo menos onde eu trabalho é muito dinâmico. Então a gente não tem muito tempo. Eu aproveito um espacinho no início do dia, onde quando as professoras entram na sala de aula, e passo para elas alguns mini treinamentos. E um deles é falar sobre as habilidades, né, das crianças, o que a gente deve estar trabalhando, coisas que às vezes as professoras acham até bobas, como um dia eu achei que isso era bobo, até expus no seminário que teve na minha pós-graduação, aquela partezinha do livro que dizia, em cima, embaixo, marque a bola que está em cima, circule a peteca que está embaixo da cadeira, enfim, trabalhando a percepção, né? Os conceitos matemáticos em cima, embaixo. Então, passar isso para a equipe, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque lá na frente, o porquê que ele vai precisar daquilo lá na frente. Tem conceitos que a gente acha tão bobo na frente, atrás, o colega na frente, o colega atrás, certo? Mas quando você chega lá acho que no quarto ano, isso vem de uma vibe mais pesada, né? Isso vem assim, tipo, o primeiro ano mesmo já começa. Qual é o vizinho do número 22? Quem vem antes, quem vem depois? Isso a gente trabalha lá na educação infantil. Lá na educação infantil que a gente trabalha essas habilidades, essas percepções, esses conceitos matemáticos super importantes, né? Que a gente às vezes acha que conceito matemático é só contar de 1 até 5 no estágio 2, contar até saber escrever, reconhecer os números, não. Quem vem antes, quem vem depois, isso começa, a educação infantil é o quê? É o lúdico. Até no fundamental, é o lúdico. Eu lembro que eu entrava numa sala, eu mesmo sendo coordenadora, entrei uma vez na sala de aula e estavam em processo de provas e eu observei os murmúrios das crianças que não estavam entendendo muito um certo conteúdo de matemática. E eu peguei e fui para o lúdico, para a brincadeira. E é isso, tia? Eu digo, é isso. Por que você explica as coisas e fica tudo tão fácil da gente entender? Porque eu procuro nas minhas aulas sempre brincar com as crianças. Né? Eu lembro quando eu dava estágio 5, quando eu lecionei o estágio 5, para começar a soma, eu pegava tampinhas, digava, vamos lá, vamos sentar, gente. Sentava todo mundo, entregava 10 tampinhas, né, para não virar muita bagunça, né, porque o tempo também é um pouco restrito. Vamos lá, gente, pega 2 tampinhas. Aí agora vamos juntar mais 2 tampinhas. Quantas tampinhas a gente formou? Com quantas tampinhas nós ficamos? Nós tínhamos 2, juntou mais 2, formaram quantas tampinhas vocês têm agora? E eles respondiam. Agora, e aumentando essa dinâmica, aumentando e aumentando. Então, pessoal, aí depois é que eu explicava para eles o que é que nós íamos fazer. Substituir aquelas quantidades pela escrita do numeral. E o que estaria ali simplesmente seria a junção daquelas tampinhas ou daqueles números. Uma tampinha com mais 2 tampinhas, quando eu junto, formou 3 tampinhas. Então, gente, a gente tem que ter esse olhar, aguçar esse lado infantil, né? Por que, que a gente às vezes tem tanta dificuldade, principalmente com a matemática? É porque já chega com uma coisa assim pronta. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar adição. O nome já assusta. Você pode pegar, você não tem recurso nenhum, pega os lápis de cor das crianças, junta aí, pessoal. Pega um lápis, 2 lápis, formaram quantos lápis? Passei uma aula inteira nessa dinâmica das tampinhas no estágio 5 para poder chegar, né? Para poder chegar à adição na forma concreta como ela se pede
E as crianças já faziam aquilo, ó, de cabeça, porque, afinal de contas, no estágio 5 na educação infantil, a gente não pode ir além, tipo, com números reservas, e eu tenho certeza que essa turminha da época que eu peguei, se eu colocasse números reservas, eles iriam à frente. Interessante que eu estou lembrando dessa turma, teve uma mãe, né? Lembra como se fosse hoje, Dona Cecília, que ela é pedagoga, né? E foi uma turminha maravilhosa, a turma aprendeu a ler de uma forma tão gostosa, tão suave, juro, gente. Mês de junho, meus alunos já estavam lendo, parecia que era aluno de terceiro ano. Todos eles estavam lendo, assim, de forma bem gostosa mesmo, né? Sempre usando o lúdico, a brincadeira. E teve uma reunião, né, para a gente decidir, reunião de final de bimestre na época. E essa mãe virou e disse assim: olhe, Lucrécia, está acelerando demais essas crianças. Eles estão sabendo ler tudo, eles estão sabendo coisas que não cabem na idade deles. Né? Se eu fosse a Lucrécia de hoje, eu iria dizer: Cecília, meu amor, as crianças têm plasticidade neural. Né? Então, elas estão aptas, e é nessa fase que eles estão igual uma esponjinha, só absorvendo, só vem, que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É gostoso. Toda a idade, desde o berçário. Né? Vem que eu quero mais, que é a época que eles aprendem. E eu não fazia aquilo de forma tradicional. Vamos agora aprender isso aqui. Ba, bebe, bobu, bola, biba. Não, era brincando mesmo. A gente juntava as sílabas e formava palavrinhas. E ele, tia, e ali, ó, como outro dia, um aluno do estágio 5 perguntou para mim: tia, e esse R aí? A palavra berçário. Aí eu disse, aí fui explicar para ele: ah, agora eu já sei. Aí comecei a jogar outras palavrinhas para ele. Por exemplo, a palavra urso. Tem o quê? Ah, tia, já sei, tem um U e um R, porque o R, entenderam? Então, é de forma simples, gostosa, descomplica. Mas para isso a tua equipe tem que sentir que o processo funciona. E às vezes a gente tem que entrar em campo e provar para eles que a coisa funciona e que realmente dá certo, tá bom?